Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fábio. Eu decidi fazer esse tutorial aqui, onde eu vou explicar como que é possível fazer um filtro dentro do Spark, um filtro de frases estilo legenda, né? Só que tem um porém. Geralmente o pessoal não consegue fazer aquele detalhe que é como se fosse um outline, né? Em volta da frase. O pessoal geralmente faz esse tipo de filtro, esse estilo de filtro de legenda, no Illustrator. Bom, para quem não tem nenhuma experiência no Spark pode ser um pouco difícil, mas para quem já fez algum filtro no Spark antes vai entender tranquilamente o passo a passo. A gente vai começar aqui com o Canvas, né? A gente vai adicionar um Canvas. Bom, adicionei o Canvas aqui. Pois eu vou, não tem nenhum segredo, né? Para quem não sabe, aqui é o 2D, o Stack 2D. O Stack ele auxilia a gente a posicionar o texto 2D de forma objetiva. Não só texto, né, como imagem também. Então a gente posiciona ele aqui embaixo. Vou ativar aqui o modo de visibilidade 2D, porque é basicamente o que a gente vai precisar aqui. Muito simples essa primeira parte, todo mundo já conhece, né? Vou adicionar agora o texto 2D. Certo. Depois disso eu vou aumentar o tamanho dele aqui, né? Já está centralizado aqui. Vou dar definir um material para ele aqui. Acredito que esse aqui a gente já vai usar ele como a parte da principal, amarelo. A gente vai usar duas cores, né? A gente vai usar o branco, o preto e o amarelo. Vou aumentar um pouco o tamanho da fonte. Certo. Bom, vou definir aqui como... renomear como frase. A princípio tá tudo ok. Certo. E o detalhe importante, né? Pra gente fazer esse tipo de filtro, a gente vai precisar do render pass. Sem o render pass, não vai ter como. Muita gente faz aí diversos tipos de gambiarra, né? Pra conseguir esse tipo de efeito. Às vezes a pessoa duplica a imagem, ela coloca a imagem amarela no fundo e o que seria outline, que é o preto, ela põe para trás, copiando, e ela copia diversas vezes ao redor da frase, mas não fica legal, fica com algumas pontas. Fica um efeito meio estranho. Então, é claro, para a gente conseguir esse efeito, a gente vai precisar do render pass. Então, a primeira coisa que a gente vem aqui, né? A gente seleciona Device para adicionar o render pass. Device e a gente já clica aqui, ó, Default Pipeline. É a primeira opção aqui do render pass. Ele já vem com essa estrutura, ele já começa com essa estrutura aqui. E a gente aproveita também e você já coloca o retouch aqui, ó, Create. Ele já vai adicionar o retouch no projeto. Opa, cadê? Aqui ele já criou essa estrutura padrão aqui. Certo. Qual que é o próximo passo aqui? A gente vai precisar aplicar o render pass nesse texto que a gente acabou de criar. Então a gente vai pegar aqui a frase, vai arrastar para o patch, né? Patch editor. Texto que a gente acabou de criar. A gente vai aqui adicionar Scene Render Pass. Para a gente gerar aqui um Render Pass aqui. A gente vai selecionar aqui o texto, direcionar ele aqui para o Scene Object. Clicar nessa setinha para baixo aqui, que a gente já consegue ver ali o que foi criado. Tem um detalhe aqui que o fundo não pode ficar preto, né? Tem que ser transparente. Então a gente vai clicar aqui na cor. Alpha Channel tá 255, né? A gente vai colocar 0. Deixa eu colocar 0 aqui para ficar transparente. Certo, primeiro passo. Outro detalhe aqui, eu costumo tirar esse device, porque
a gente precisa segmentar ali todos os detalhes que vão entrar, que vão ser exibidos aqui na cena, né? Então, como a gente está vendo a cena aqui, não tem nada ainda, né? A gente vai adicionar aqui o nosso texto a ela. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar um blend, né? Blend. A gente vai jogar aqui por cima a nossa frase. E a imagem da câmera logo abaixo. Depois disso aqui a gente já conecta ao device. Pronto, nosso texto já apareceu ali. Eu vou dar um nome para ele aqui de frase 1. Certo, esse é o nosso texto frase 1. Certo, agora daqui todo mundo já sabe, todo mundo pode saber, para muita gente isso aqui não é novidade. E a próxima parte, que seria com o nosso... Pra gente começar e criar aquela mudança da frase e fazer a mágica com o render pass. A gente vai precisar basicamente de um patch da galeria aqui. Então a gente pode vir aqui buscar na galeria. A gente vai buscar um patch aqui na galeria. É o Sobel Filter. Pode digitar Sobel que ele vai aparecer. É Sobel Filter, esse aqui, ó. A gente vai utilizar esse patch para criar esse efeito de outline que a gente quer. Opa, aqui tá muito grande a janela, deixa eu... Pronto. Sobel Filter importado. A gente vai começar a trabalhar com ele agora. Ele já apareceu aqui embaixo, ó, Sobel Filter. Para trabalhar com ele a gente vai precisar, logicamente, além dele, ele tem algumas... Ele pede aqui a textura e o tamanho da textura. O tamanho da textura a gente vai obter do device. Então a gente vai selecionar aqui em cima o device, vai arrastar aqui para o Patch Editor. E a gente vai pegar aqui com ele o Screen Size. Só que a gente vai colocar aqui antes Divide. Então a gente vai puxar aqui. A gente vai adicionar um Patch Divide antes. Divide. Precisa ser o Vector 2, né? A gente vai clicar aqui embaixo, Number, Vector 2. Pronto, tá alterado. Colocou aqui no Sobel Filter. E bom, agora que a gente já tem essa estrutura aqui, ó, a gente está vendo que nossa frase leva para cá. O render pass está aqui com a nossa frase, ele leva direto aqui para a cena. A gente, antes dessa etapa, a gente vai precisar criar uma ramificação. Então a gente vai precisar fazer o quê? Criar um outro blend. A gente meio que vai duplicar, né? Essa parte. Então nesse outro blend aqui, o que vai acontecer? Ó? Ele que vai entregar agora ali a nossa frase para a cena. Ficou tudo escuro porque não tem nada conectado. E no blend aqui é o seguinte, né? A camada que aparece por cima, a gente conecta ali por cima respectivamente. Então por baixo, né? Não, por baixo, na verdade é por cima. Por cima vai essa etapa da nossa frase aqui, que é o texto com menor espessura, né? E o contorno a gente vai colocar em volta, ele precisa aparecer atrás. Então ele vai na camada inferior. Então a partir disso aqui, a gente vai conectar essa estrutura aqui do Sobel Filter logo abaixo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ali já está aplicado já o contorno, porém a gente vai fazer um detalhe aqui para mudar a cor. Basicamente a gente vai aplicar um multiply. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho da frase aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Fica mais fácil de enxergar. Pronto, vamos mudar primeiro a cor da principal, né? A gente vai trabalhar aqui com multiply. Vamos conectar aqui na parte superior. E a gente coloca esse multiply aqui com a característica cor. Vou colocar aqui amarelo. Tom meio âmbar, né?
E a parte do contorno, a gente vai colocar também outro multiply aqui. Conectando na parte inferior. Cor preta. Bom, tá bem fino aí. Essa questão a gente vai precisar alterar aqui, ó. Geralmente, o 3 ele já funciona bem, é porque eu deixei a tipografia bem grande para vocês conseguirem notarem, mas geralmente o 3 na resolução do celular com a frase pequena, essa espessura de contorno já fica normalmente, já funciona muito bem. Deixa eu colocar uma espessura maior aqui, ó. Então vocês já podem ver como ele aparece. Coloquei aqui um fundo preto, um fundo branco para dar mais contraste. Então a gente consegue ver, ó. Tem um porém, se a gente aumenta para números extremos, né, ele dá uma quebrada aqui, ó, ele fica com algumas pontas, mas é também porque a tipografia aqui está gigante. Mas geralmente até o 5, que é um contorno bem forte, né, ele costuma funcionar bem. Então é basicamente isso. A partir dessa estrutura, a gente tem diversas possibilidades para trabalhar com texto. Dispensando, né, a necessidade muitas vezes de aplicativos de edição, que muitos são pagos, e para quem está começando ou trabalha com filtro pontualmente, não teria necessidade de pagar esse tipo de software, ou não tem tanto tempo. Isso aqui é uma das opções mais interessantes. Vamos colocar aqui a tipografia no tamanho padrão para ver se a gente consegue ter uma noção aqui, ó. Fica bem interessante. Provavelmente está 5 aqui, não está 7. Realmente, como eu falei, 3 a 4 já é uma espessura bem legal para esse tipo de frase, ó. Ficou perfeito. Para quem trabalha com filtros, sabe que esse tipo de filtro aqui, se você vender ele para qualquer tipo de profissional que eu já citei, nutricionista, advogado, enfim, diversas áreas, eles adoram esse tipo de filtro para colocar frases referentes ao dia a dia dele. Esse filtro aqui ele vale facilmente R$100. Então, se você gostou desse tipo de técnica que aumenta a produtividade, que traz muito mais versatilidade para você fazer suas criações de filtro, ou mesmo está começando agora, já conseguiu aplicar isso e quer aprender mais, eu tenho um curso onde eu ensino diversas outras técnicas, só que totalmente voltadas a resultados práticos. São técnicas simples, é um curso pequeno que você vai conseguir absorver completamente todas as técnicas que eu aplico no curso e aplicar no seu dia a dia. Não é aquele curso gigante que você não vai olhar todos os módulos ou vai ficar perdido ou não vai saber como que aplica alguma coisa, e muitas vezes é uma curva de aprendizado enorme. Esse curso ele é feito para ser rápido. Praticamente ali você vai gastar de 3 a 4 horas para consumir todo o conteúdo do curso, e ele cobre toda essa parte de render pass, de animações, de transições. Eu vou falar muito mais sobre isso ainda, e se você estiver interessado, o link está aqui embaixo. Então, por esse vídeo é só. Eu agradeço você ter assistido até aqui. Comenta o que você achou, se você não sabia, de que forma que você usava essa técnica. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Fábio e as inscrições estão abertas para o meu curso de Spark AR. Depois de cerca de 2 anos eu decidi criar novamente um curso. Eu trabalho com criação de filtros full time há 3 anos. Então eu separei aqui nesse curso técnicas que são úteis a qualquer tipo de filtro. São técnicas aí que eu uso diariamente. A gente vai trabalhar com render pass, a gente vai explorar diversas técnicas de animações, transições, mapeamento de texturas, patterns, efeitos em textos. A gente vai utilizar objetos 3D na composição como se eles fossem 2D, e para isso a gente vai utilizar apenas o Spark AR e o Blender. Esse método que eu uso para trabalhar há mais de 2 anos são técnicas que você consegue aplicar em qualquer tipo de filtro, desde os mais simples até filtros mais complexos, mas no caso desse treinamento aqui a gente vai focar somente nos filtros que são mais simples. O que a gente vai focar aqui é transformar esses filtros simples em filtros com efeitos mais sofisticados e diferenciados, o que te possibilita agregar mais valor e ter um estilo diferenciado.